gente tem a forma de desobstrução desse corpo estranho, né? A gente pode fazer essa desobstrução em pé ou sentado, né? Vamos imaginar uma cena. Você está em casa com sua família almoçando e alguém engasga, né? Então você tem que fazer essa desobstrução, né? Muitas vezes a gente já ouviu a pessoa falando, dá um tapa nas costas, a pessoa vai desengasgar, mas não. Esse tapinha nas costas não resolve. Esse tapinha nas costas não vai desobstruir essa via aérea, né? Não vai fazer a desobstrução das vias aéreas. Então tem que ser o procedimento correto. Então a gente tem em pé ou sentado aqui, nessa imagem. Em pé. Quando você faz essa desobstrução em pé, você tem que estar de uma forma correta. Observem que você vai colocar a sua perna direita na frente, entre a vítima, né? Para servir de apoio. Essa perna ela vai servir de apoio. A gente viu anteriormente que quando a vítima ela tem as suas vias aéreas obstruídas, ocorre a inconsciência, né? Então, se a vítima ficar inconsciente e chegar a desmaiar, você tem que ter apoio para não deixar aquela vítima cair, né? Então, por isso que você tem que fazer esse apoio. Então, a perna direita, ela vai apoiar a vítima e você coloca a perna esquerda atrás para servir de apoio, né? Para você também conseguir fazer a força para fazer as compressões. Então, essa é a posição da perna. O braço, você vai pegar a sua mão direita com o polegar para baixo, né? Na região do abdômen, que a gente conhece mais como a boca do estômago. Vocês vão pegar o polegar, colocar com uma mão, com a outra por cima e comprimir, fazer a compressão. Vocês podem colocar força, colocar a compressão, fazer essa compressão, né? O que ocorre? Você fazendo essa compressão, se tiver algum corpo estranho, né? Essa compressão vai fazer com que esse corpo estranho seja expulso, né? Você comprimiu, ele vai ser expulso. Então, por isso que é importante você fazer essa compressão e de forma você utilizar força, né? Para que seja eficaz. E a gente tem o sentado, né? É o mesmo procedimento, a mão é da mesma forma, só que aqui você não vai precisar fazer o apoio, porque a vítima já vai estar sentada, né? Então, esse é o em pé e o sentado. Aí aqui, a gente tem uma melhor visualização, né? De frente, ele pegou o polegar, fez a compressão, né? E aqui uma vítima, no caso, com a obstrução desse objeto. E uma observação. A vítima ela pode ter essa obstrução parcial ou obstrução total, né? Em caso de obstrução total, ela não vai conseguir falar, né? Ela não vai conseguir emitir nenhum som, ela não vai conseguir falar o que aconteceu, qual é o objeto, qual é o corpo estranho que obstruiu as suas vias aéreas, né? Então, é até importante a gente verificar, né? Se você fala com a vítima ela não consegue te responder, porque foi total. Então, tem que ser uma manobra mais rápida para evitar danos, né? Então, aqui é como é feita essa compressão. Aí, aqui é a desobstrução em vítima deitada. Qual é o procedimento? Você vai posicionar a vítima em decúbito dorsal, ou seja, a vítima vai ficar com a barriga voltada para cima, né? Ajoelhar-se ao lado da vítima ou a cavaleiro, sobre ela, então é sobre a vítima no nível das suas coxas, né? Então, verifica que o socorrista ele tá com uma perna, o joelho, né, na lateral, de um lado e do outro. Tem que estar sobre a vítima, né? Aqui. E vai posicionar a palma da mão, né, sobre o abdômen da vítima, né? Entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical, o que a gente conhece, né, o mais conhecido popularmente como a boca do estômago, né? Então, você vai colocar a palma da mão e realizar as compressões, né? E é importante manter as mãos sobrepostas, né? Então, quando você colocar as duas mãos, você vai conseguir fazer essa compressão melhor, né? Então, você vai fazer a compressão, vai fazer a junção das mãos e fazer essa compressão, né? Aí, assim, é feita a desobstrução em vítimas deitadas, né? Então, aqui a gente viu como é feita a desobstrução, né? Verificaram que um procedimento simples você pode salvar a vida de uma pessoa, né? Porque às vezes, como eu falei, pode ocorrer a obstrução total.
né? Pode ocorrer de você não conseguir chamar o socorro a tempo, né? Então, se você fizer essa manobra, uma manobra simples, né? Já pode estar salvando a vítima, né? Então, é bem simples essa obstrução. A gente viu a em pé, a sentado e a deitado. Então, essas formas são as formas de desobstrução, né? E outra forma de desobstrução, que no caso, por exemplo, de engasgo, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas falando, vamos supor que você esteja em casa sozinho, né? Você está comendo e você engasga. Como é que é feito, né? Você tem uma obstrução total. Você não consegue pedir ajuda, você não consegue gritar por socorro, né? Você não vai conseguir ligar para o SAMU nem para o bombeiro porque você teve a obstrução total. Então, como é que é feito, né? Esse procedimento? Voltando aqui na imagem anterior, né? A gente pega uma cadeira, né? Você vai pegar uma cadeira e vai se jogar em cima da cadeira com toda a força, né? Você vai se jogar em cima da cadeira. A gente tem a cadeira, né? Vai jogar seu corpo, né? Sobre a cadeira, né? Eu vou voltar aqui um slide aqui, ó. Esse aqui, mais um. Aqui, a cadeira, a gente tem a cadeira, né? No caso, só para exemplificar melhor, a gente tem a cadeira, a gente vai colocar nosso corpo sobre a cadeira, boca do estômago sobre a cadeira e vai jogar seu corpo, né? Fazendo a compressão. Você não vai conseguir fazer a compressão, pegar a sua mão e fazer a compressão. Você não vai. Então, você vai ter que usar o auxílio de uma cadeira ou de qualquer outra coisa que consiga comprimir, né? A gente usa a boca do estômago porque é mais fácil a gente conseguir identificar o local que tem que fazer a compressão. Então, você vai se jogar sobre esse local fazendo essa compressão, né? E nesse caso é quando você não consegue pedir ajuda, não tem outra pessoa para estar te auxiliando, né? Então, nesse caso, é feita a desobstrução. Como eu disse, é um procedimento simples que pode salvar a vida, né? Então, aqui a gente vê essa desobstrução. Agora a gente vai falar sobre reanimação cardiorrespiratória. O que é essa reanimação cardiorrespiratória? A reanimação cardiorrespiratória são as manobras realizadas para restabelecer ventilação pulmonar e a circulação sanguínea, né? Então, a pessoa teve uma parada, né? Uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, e você vai fazer essa reanimação, um procedimento para restabelecer a ventilação pulmonar e a circulação sanguínea, né? Então, isso que é a reanimação cardiorrespiratória. O objetivo da reanimação cardiorrespiratória é restabelecer essa ventilação pulmonar, né? E aqui diz o seguinte, essas manobras são utilizadas nas vítimas em paradas cardiorrespiratórias, né? Então, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória, você vai fazer a reanimação, né? Então, funciona dessa forma, a reanimação. Serve para fazer, para utilizar em vítimas que tiveram essas paradas, né? Aqui é como é feita essa reanimação. Mais pra frente eu vou explicar mais detalhado. Aí aqui é um detalhamento como vai ser feita em que etapa é feita essa reanimação, né? A gente avaliou a cena, determinou o nível de consciência, a gente consegue determinar o nível de consciência verificando sinais vitais, né? Se a pessoa está respirando, ela vai conseguir falar, você vai saber o nível de consciência, né? Pedir auxílio se inconsciente, né? Que a gente vai ligar para o socorro. Abrir vias aéreas, a gente verificou como é feita, né? Para abrir as vias aéreas, a gente viu o procedimento da abertura da mandíbula e, no caso, a desobstrução, né? Por objetos, o corpo estranho, a gente vai verificar a respiração. Aí, ventilar 2 vezes, que é o procedimento, né? A gente vai verificar o pulso e iniciar a compressão torácica. Essa compressão torácica é a reanimação respiratória, né? É o que a gente vai ver como funciona, né? Aí aqui só uma observação. Você verificou a respiração, né? Se está ausente de respiração, ausente, não está respirando. O que você tem que fazer? Você vai fazer
ventilar 2 vezes. Então, o paciente, a vítima não está respirando. Então, vai ventilar 2 vezes. Verificou o pulso. Não tem pulso? Aí a gente vai iniciar a compressão torácica, certo? Porque com o pulso a gente consegue verificar se ela teve uma parada cardiorrespiratória. Aí aqui é o procedimento, né? Provar se o paciente está consciente. Se ele está consciente, aí aqui a gente vai aplicar aquele procedimento que a gente verificou, né? Que é as vias aéreas, aquele procedimento que a gente viu. Se está inconsciente, comprovar se respira. A gente vai verificar se ele está respirando. Se ele está respirando, colocar a vítima em posição lateral de segurança. Só que tem que ficar atento àquilo que eu falei, né? O que a gente viu. Aqui, vamos supor que a pessoa ela teve uma parada, não sofreu um acidente, teve uma parada cardiorrespiratória, né? A gente pode colocar a vítima em posição lateral. Mas vamos supor que a vítima se acidentou, né? A gente não pode colocar a vítima em posição lateral, porque ela pode ter alguma fratura, né? Então tem que ficar bem atento ao acontecimento, né? Aí aqui, se não respira, a gente vai desobstruir a passagem do ar, que foi o que a gente viu, as formas de desobstruir, né? E aqui, se não recobrou a respiração, iniciar a respiração artificial, que é o que a gente conhece como respiração boca a boca, né? Então, esse é o procedimento. Aí aqui é uma imagem de como é feito essa compressão, né? Como a gente faz a reanimação, essa parada cardiorrespiratória, né? Verifique aqui na imagem detalhado, né? Você vai fazer da seguinte forma. Você vai ajoelhar-se ao lado da vítima, né? Você vai localizar a região central, né? Do tórax. Essa região você vai verificar na altura do mamilo. Essa região, ó, o mamilo, essa região central, você vai fazer a compressão, né? Não é dessa forma. Verifique que você não vai colocar uma palma da mão sobre a outra. Não, você vai entrelaçar os dedos, observem na imagem, entrelaçar os dedos e fazer essa compressão, né? Você tem que fazer a compressão e a respiração. Aqui no slide anterior, quando a gente verificou aqui a reanimação, aí funciona, a gente viu como é que é feito, né? Localizou a região central, né, entre os mamilos, a posição de entrelaçar os dedos. Aí, aqui é a técnica em adulto, 1 e 2 socorristas. A gente vai fazer 30 compressões, né, fazer essa compressão, são 30 vezes, e 2 insuflação, que é a respiração, né, respirou 2 vezes, fez 30 compressões, 2 vezes, 30 compressões. Então, essa reanimação cardíaca, né? Aí aqui são 5 ciclos. Você vai tentar fazer por 5 vezes. 30 compressões, 2 respirações, né? Você pode ir intercalando, né? Com socorristas, né? Se tiver outra pessoa para ajudar, pode intercalar. Aí, técnica na criança e lactante, né? Um socorrista vai fazer 15 compressões e 2 insuflação durante 5 ciclos. E quando a gente tem 2 socorristas, 30 compressões e 2 insuflação durante 5 ciclos, né? Então, é feito dessa forma, certo? Na imagem aqui, como vocês verificaram, essa é a posição correta. Aí aqui a posição das mãos, né? Para a massagem. Em adultos, verifique que é na região central, né? Aqui, entrelaçados entre os mamilos. Em criança, entre os mamilos também. A gente vai fazer com uma mão. Com adultos são as 2 mãos, a gente vai utilizar as 2 mãos. Em criança, a gente utiliza uma mão, que é para massagear entre os mamilos. E em bebês, né? Aqui, ó, abaixo da linha dos mamilos, a gente tem um mamilo, então abaixo da linha dos mamilos, apenas com os 2 dedos, né? A gente não vai fazer da mesma forma um adulto e uma criança, né? Então, com os 2 dedos, a gente vai fazer essa massagem, né? Aí você vai massagear, aí pressione 5 centímetros, né? No adulto, 30 compressões, 2 ventilações.
Na criança, 15 compressões, 2 ventilações. E no bebê, pressionar menos, 3 centímetros, né? 3 compressões e 1 ventilação. Então, dessa forma, é feita a parada cardiorrespiratória, certo? Então, dessa forma que é feita essa reanimação, né? E como é que ocorre essa parada cardiorrespiratória, né? É quando o coração para de bater, de repente, né? Ou ele vai ficando mais fraco, aí vai causando essa parada cardiorrespiratória. E pode ocasionar de várias situações, né? Como a gente viu, de acidente. Então, vários motivos podem causar essa parada cardiorrespiratória. E como é que a gente sabe que uma pessoa está tendo uma parada cardiorrespiratória, né? A gente vai ver a ausência de consciência, a ausência de consciência, o pulso, né? A respiração. Então, esses são os sinais vitais que a gente pode ver que a pessoa está tendo uma parada cardiorrespiratória. Então, esse é o procedimento da reanimação, né? Então, aqui a gente finaliza essa parte de reanimação, né? E agora a gente vai entrar em hemorragia, né? O que é hemorragia? Hemorragia é o extravasamento de sangue provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo, pode ser artéria, veia ou capilar. Aí vai depender de cada tipo de vaso, né? Aí, dependendo da gravidade, pode provocar a morte em alguns minutos. Então, a hemorragia também é bem grave, né? Aí, o controle de grandes hemorragias é prioridade. Então, se você verifica, você está num local e você verificou que tem um acidentado e está com hemorragia, então, o primeiro procedimento a ser feito é você tentar estancar a hemorragia, né? Porque dependendo da hemorragia, como fala aqui, pode provocar a morte em alguns minutos. Então, prioridade, estancar a hemorragia, né? Aí a gente tem a hemorragia arterial, a venosa e a capilar. Esses são os tipos de hemorragia, né? A capilar, como a gente viu na imagem anterior, é um sangramento superficial, né? Ela apresenta pouco risco, não é grave, né? Pouco risco. A gente tem a venosa, cortes mais profundos. Aí tem que observar isso, né? Para você saber qual é o tipo de hemorragia, né? São cortes mais profundos, né? O fluxo de sangue ele é contínuo e lento. Então, quando a hemorragia é venosa, veia, o fluxo de sangue ele é contínuo e lento. Ele é mais lento. Quando é arterial, ele tem um fluxo grande e não é lento, é intenso. Então, ele está jorrando sangue. Então, essa é a diferença, né? Então, você consegue verificar se a hemorragia é arterial ou venosa, né? Ou capilar, que é a superficial. A arterial, como a gente viu, ela é grande fluxo e é intensa. Então, dependendo da hemorragia, pode causar morte bem rápido, né? Aí a gente tem hemorragia interna ou externa, né? O próprio nome já diz, interna, algum órgão está tendo essa hemorragia. Externa é mais fácil, né, de verificar se está tendo uma hemorragia externa. A externa a gente consegue conter, né? Dependendo da hemorragia, a gente vai conseguir estancar, né? Já a interna, não. A interna já é um procedimento mais hospitalar e mais avançado, né? Então, essa é a diferença dos tipos de hemorragia. E quais são os sinais e sintomas de uma pessoa que está tendo hemorragia, né? Então, o pulso se torna fraco e rápido. Ele está fraco, mas ele está bem acelerado, né? A pele fica fria e úmida. Então, você pega na pessoa, ela está pegajosa, né? A pele fica bem úmida. Esse é um dos sintomas da hemorragia. As pupilas podem ficar dilatadas com reação lenta à luz. Como assim reação lenta à luz? Você vai fazer o estímulo, né? Com luz. E aí, essa reação vai ser bem lenta, né? A queda de pressão arterial. O paciente ansioso, inquieto e com sede. Um dos sintomas que a gente consegue perceber é sede. Quando o paciente está com hemorragia, ele costuma ficar pedindo água. Água, quero beber alguma coisa que eu tô com sede. Então, é um dos sintomas, né? A sede pode causar náusea e vômito,
respiração rápida e profunda, ele tá tendo uma hemorragia, então ele vai ficar ofegante, né? Como a gente viu aqui, ele vai ficar ansioso, inquieto, a respiração vai ficar bem rápida, vai ficar bem profunda, né? Por que vai ficar profunda? Porque o pulso se torna fraco e rápido, então essa respiração é rápida e profunda, né? Pode acontecer a perda da consciência, a parada respiratória e o choque. Mais pra frente a gente vai ver o que é um choque e quais são os choques, né? Então esses são os sinais e sintomas da hemorragia, né? Aí aqui a gente tem controle de hemorragia externa. Como a gente viu, quando a hemorragia é interna, a gente não vai conseguir controlar. A gente vai conseguir controlar a hemorragia externa. Aí a gente tem um método da pressão direta. A gente vai fazer a compressão direta. Tem o ferimento. Estou com o ferimento aqui. Você vai comprimir, fazer a pressão, né? Você já vai estar estancando aquela hemorragia, fazendo a compressão, né? Você verificou no local de acidente, é importante também uma observação quando você está fazendo essa compressão, essa pressão, para controlar a hemorragia, é importante você também tomar cuidado, né? Você não vai, vamos supor que você tenha um ferimento na mão, você não vai com a sua mão entrar em contato diretamente com aquela hemorragia, né? Com aquele sangue. Porque se a vítima ela tiver alguma doença, tiver contaminada, você também pode se contaminar. E como a gente viu no início, a pessoa que vai socorrer, ela não pode virar uma vítima, né? Então, por isso que tem que ter todo o cuidado. Então, você vai fazer essa pressão. Aqui tem hemorragia, você vai só fazer a pressão. Ficar fazendo essa pressão até chegar ao socorro, né? Então, essa é o método de pressão direta. Aí a gente tem torniquete. O torniquete, ele é um procedimento usado somente para amputações. Então ele sofreu um acidente grave na mão, né? Porém, não foi necessário amputar. A mão tá bem machucada mesmo. O torniquete, ele vai apertar. Ele vai apertar a região. Verifique aqui na imagem, ele tá comprimindo, né? Só o que ocorre? Quando você faz esse torniquete, ele pode provocar o necrosamento do órgão ou membro, né? Consequentemente, vai causar sua amputação. Então, você só vai usar o torniquete em último caso. Você já verificou, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e no acidente ela amputou, durante o acidente foi amputada a mão, né? Então, ela tá tendo aquela hemorragia. A mão já foi amputada, então você vai poder fazer o torniquete, porque ele não vai necrosar aquele órgão. Agora, vamos supor que ele perdeu uma parte da mão. Você não vai poder fazer o torniquete, porque senão aquela outra parte que restou vai ser necrosada. Então é só em último caso, quando houver a amputação. Então esse é o controle de hemorragia, né? E aí, como a gente viu também anteriormente, é bem importante porque você pode salvar a vida fazendo essa compressão, né? Aí o choque, que foi o que a gente viu, né? Um dos sintomas da hemorragia. Choque é uma situação de falência do sistema cardiocirculatório em manter o sangue suficiente circulando para todos os órgãos do corpo. Então, o sistema cardiocirculatório, ele vai ter uma falência. E aí, não tem sangue para circular no corpo, então você vai ter um choque, né? A gente tem 6 tipos de choque. A gente tem o hipovolêmico, cardiogênico, neurogênico, psicogênico, anafilático e choque séptico. Agora a gente vai ver os tipos de choque. O choque hipovolêmico é provocado pela perda de grandes volumes de líquidos do corpo. Então, o corpo está perdendo líquido. Ele está perdendo muito líquido, você pode ter um choque hipovolêmico. Como, por exemplo, hemorragia. Então, se você tem uma perda muito grande de sangue, você pode ter um choque hipovolêmico. Por quê? Você perdeu líquido. No caso da hemorragia, né? Você perdeu sangue. Então, você pode ter um choque hipovolêmico. E quando a pessoa entra em estado de choque, é bem mais complicado reverter, né, a situação. Aí aqui tem desidratação por diarreia, por vômitos. Idosos, eles têm que ficar bem atento, né? Em relação aos idosos, com diarreia e vômitos, porque dependendo da situação, se ele continuar muitos dias naquela situação
de diarreia, de vômito, ele pode ter um choque hipovolêmico, né? Aí a gente tem vômitos intensos ou calor excessivo, perda de plasma causado por queimaduras, né? Aí nessa situação há uma queda importante da pressão arterial, causando uma falha no sistema circulatório, incapaz de mover a pessoa, de manter a pessoa viva, né? Então aqui ele teve a pressão arterial reduzida, né? Devido à perda desses volumes, o que acarretou no choque, né? Então esse é o choque hipovolêmico. Hipovolêmico a gente lembra de perda de volumes de líquidos, né? Então hipovolêmico é líquido. O próximo é o cardiogênico. Ocorre na incapacidade de o coração bombear o volume de sangue suficiente para atender às necessidades metabólicas dos tecidos, né? Situação que pode causar o choque cardiogênico é infarto, arritmias cardíacas e choques elétricos. Choques elétricos, lembre, cardiogênico, né? Está relacionado ao coração, né? Ele não consegue bombear o sangue, né? O volume de sangue não é suficiente para atender essas necessidades. Então, quando esse volume de sangue não é suficiente, aí faz esse choque cardiogênico. Mas não é o volume de sangue, né? Não é devido a uma hemorragia, né? É porque ele não está conseguindo bombear, incapacidade de o coração bombear. Então, é o coração que não está bombeando, né? Então, não está relacionado à quantidade de líquidos perdidos, não. É o coração que não consegue bombear mesmo o sangue, né? Então, causa um choque cardiogênico. Aí que a gente tem o choque séptico. O choque séptico é uma condição grave, sendo consequência de uma septicemia, ou seja, uma infecção generalizada. Ou seja, quando você tem uma infecção que tomou conta de tudo, você pode ter um choque séptico, né? Aí no choque séptico, as toxinas liberadas pelas bactérias provocam inflamação descontrolada no organismo, paralisando o fígado, os rins, os pulmões, ficam cheios de água, dificultando a respiração, o coração se torna fraco para bombear o sangue ao resto do corpo e caso não sejam tomadas medidas urgentes para reverter o quadro, o paciente entra em falência múltipla dos órgãos e óbito, né? Então, choque séptico, teve uma infecção, essa infecção por essa bactéria, né? Por exemplo, que a bactéria, ela tomou conta do organismo, né? Dos órgãos e foi causando a falência dos órgãos. Então, esse é o choque séptico, né? É uma infecção. A gente tem um choque vascular, o neurogênico. O corpo humano tem um intrincado sistema de comunicação interna, que tem como parte principal o sistema nervoso. É o sistema nervoso que controla tudo que a gente faz, né? Então, quando a gente tem um choque vascular ou neurogênico, ele está ligado ao sistema nervoso. Aí que diz, o cérebro está conectado a esse sistema e é quem nos diz quando respirar, quanto respirar, quando bater o coração. Então, é esse sistema nervoso que controla, né, todo o nosso corpo. Então, aqui ele fala que deve estar para permitir que o sangue passe para determinada pressão. Quando este sistema é interrompido, como acontece em lesões ou traumas espinhais, que no caso da medula, né, quando a gente tem um trauma na medula, o cérebro não consegue mandar essas informações, né? Aí o controle do sistema circulatório é perdido. Então, se a gente tem um trauma na medula, o cérebro não consegue comunicar com o restante do corpo. Né? Então, a gente pode ter esse choque neurogênico, né? Aí os vasos aumentam em diâmetro, que vai ter a vasodilatação, o que faz com que a pressão do sistema circulatório caia, resultando em choque vascular, certo? Então, esse é o choque vascular. O próximo é o choque anafilático. O choque anafilático é a consequência mais grave de uma reação alérgica. Então, anafilático, alergia, né? Então, é uma reação alérgica, como, por exemplo, você pode ter alergia à abelha. Se for picado por abelha, você pode ter um choque anafilático, né? Porque você teve uma reação alérgica.
E pode ser encadeada por medicamentos, por picadas de insetos, alimentos ou qualquer substância que cause alergia no indivíduo, né? Então, é uma alergia bem grave, né? Nessa situação, a histamina, liberada pelo corpo com o objetivo de combater a alergia, provoca uma reação em cadeia que estimula de forma exagerada o sistema imunológico, que é causando a vasodilatação e, consequentemente, um colapso no seu sistema cardiorrespiratório, né? O que gera o choque anafilático. Então, esses são os choques, né? A gente viu os motivos de cada choque. E as causas principais do choque, do estado de choque, né? Aí, o que pode causar choque? Hemorragias intensas, né? Pode ser internas ou externas, infarto, taquicardia, bradicardia, as queimaduras graves, processos inflamatórios do coração, traumatismo craniano, o traumatismo grave do tórax, abdômen, envenenamento, afogamento, choque elétrico, picadas de animais peçonhentos, exposição a extremos, né, de calor e frio, e septicemia. Então, essas são as causas principais do estado do choque, certo? Aí, os sintomas. Quais são os sintomas? A vítima de estado de choque, ou na iminência de entrar em choque, quando ela vai entrar em choque, apresenta geralmente os seguintes sintomas. Aí, como a gente viu, né? A pele pálida, úmida, pegajosa, suor intenso na testa e na palma das mãos, fraqueza geral, a gente viu o pulso, né? Medo, que a gente viu intensidade, ansiedade, visão nublada, náuseas. Então, tudo isso a gente viu, né? Então, esses são os sintomas dos choques. E uma observação aqui bem importante, o choque é uma emergência grave e deve receber atendimento de urgência. Então, se uma pessoa está em estado de choque, você não vai conseguir não vai conseguir ajudar, né? Não vai conseguir fazer com que aquela pessoa saia do estado de choque, né? Então, é grave. Então, tem que ter esse atendimento com urgência. Então, esses são os estados de choque, né? E que a gente tem até que ficar atento, né? Em algumas situações que a gente possa que a gente pode entrar em alguma situação, né? E estar entrando em estado de choque. Então, a gente já consegue identificar, né? Então, esses são os choques. Aí, o próximo que a gente vai falar são as fraturas. Aí, as fraturas podem ser definidas como uma ruptura parcial ou total do osso, né? O que são essas fraturas? Observem aqui. Então, as fraturas a gente tem a total e a parcial, né? Então, essas são fraturas. Então, é no osso. Quando a gente fala de fratura, a gente está falando em rupturas no osso. Aí, a gente tem as fraturas fechadas. Observem. O foco da fratura está protegido por partes moles e com a pele íntegra. Então, a fratura foi fechada, somente interno. A pele, que é a camada que protege, ela está íntegra, né? Ela não teve nenhum problema, ela está protegida, né? Então, essa é a fratura fechada. A gente tem a aberta ou a exposta. O foco de fratura está em contato com o meio externo, podendo o osso estar exteriorizado. Então, observem aqui, né? O nome já diz. É uma fratura aberta ou exposta. Então, o osso está exteriorizado, né? Então, essa é a diferença de fratura, né? São termos que a gente conhece, que a gente tem que conhecer, né? Até para você saber o que aconteceu. Quando, por exemplo, você vai socorrer uma vítima, né? E aí você liga para o socorro. Você vai saber falar, olha, essa vítima, ela teve uma fratura fechada. Ou ela teve uma fratura aberta ou exposta, né? Então, é importante você saber a distinção até na hora de procurar o socorro, né? Então, essa é a classificação de fratura. E quais são os procedimentos quando você vai socorrer uma vítima com fraturas, né? Você não vai movimentar a vítima antes de imobilizar, porque pode piorar, né, a fratura. Essas fraturas expostas, você vai controlar o sangramento e proteger o ferimento. Não tem como inventar de colocar o osso no lugar, né? Muita gente fala, vamos colocar... Não faz isso. Você só vai proteger. As fraturas de ossos longos, né? Que vai alinhar, tracionar e imobilizar. Aí você vai examinar a sensibilidade, né?
Esse caso aqui de tracionar e imobilizar, é só você, por exemplo, a pessoa teve uma fratura, imobilizar não é você colocar no lugar. Você vai imobilizar para que a pessoa não fique se mexendo e aumente a fratura, né? Imobilizou, tem uma fratura, passou uma fita para imobilizar. É só imobilizar do jeito que tá, né? Aí aqui, que é a fixação da tala, né? Aí, deformidades próximas à articulação que não corrigem contração suave, imobilizar na posição em que se encontra. Então, do jeito que tá. Quando imobilizar uma fratura, incluir na tala a articulação distal e proximal da lesão. Então, aqui fala, quando imobilizar, incluir na tala. Então, tem articulação, você tem que incluir na tala mesmo, né? Então, aqui foi a fratura. Você vai colocar a articulação mais próxima e a mais distante, né? Então, vai mobilizar toda a região. E as talas devem ser ajustadas e não apertadas para não interromper a circulação local. Você não vai apertar, você só vai mobilizar para não ter o movimento, né? Se você apertar, não vai ter circulação local, né? Então, esses são os procedimentos a serem tomados em caso de fratura, né? Agora a gente vai entrar em queimaduras. As queimaduras são lesões frequentes e a quarta causa de morte por trauma, né? Então, queimadura é bem perigoso, né? Na nossa pele, a gente tem 3 camadas, né? Da pele. Para a gente entender de queimadura, a gente tem que saber quais são essas camadas. Aí a gente tem a epiderme, que é a camada mais externa, né? E ela é composta por várias camadas de células e não possui vasos sanguíneos. Então, nessa camada externa, que é a epiderme, não tem vasos sanguíneos, né? A outra camada, que é a mais interna, ela já contém os vasos sanguíneos, né? Que são os folículos pilosos, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e terminações nervosas especializadas, né? Então, aqui a gente já contém esses vasos. E a última é o tecido subcutâneo, que essa é a epiderme, né? Também conhecida como epiderme. Ela é situada logo abaixo da derme. E é uma combinação do tecido fibroso, elástico e gorduroso. Então, essas são as 3 camadas. Aqui, ó. Observem, epiderme, superficial. Observem na imagem, ela não tem terminações nervosas. A derme já tem as terminações nervosas, né? E a epiderme, que é a última camada. Então, essa é a anatomia da pele. Como eu falei, para a gente entender a classificação das queimaduras, a gente tem que saber quais são as camadas da pele, né? E as queimaduras, elas são classificadas de acordo com a sua causa, profundidade, extensão, localização e gravidade. Ou seja, profundidade, qual a camada que ela atingiu a pele, né? A extensão, que é a quantidade que ela atingiu o corpo, né? Que aí muitas vezes a gente fala, a pessoa teve 50% do corpo queimado, né? Então, a extensão. A localização e a gravidade. Que a gravidade é o grau das queimaduras, né? Aí a gente tem a causa das queimaduras, que pode ser térmicas, químicas ou por eletricidade, por radiação. E a profundidade, né? Aí a gente tem primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Que é a profundidade da queimadura. A gente viu, né? Que essa profundidade é de acordo com a profundidade da pele, né? Então, a gente tem primeiro, segundo e terceiro grau. Aí, primeiro grau só atinge a epiderme ou a pele. Aí, ela causa um vermelhidão, atingiu superficialmente, né? Então, essas queimaduras, como, por exemplo, em panela, a gente encosta, faz uma queimadura de primeiro grau. Ficou só vermelho, né? Ficou só vermelho, primeiro grau. Como, por exemplo, exposição excessiva ao sol, primeiro grau. Segundo grau atinge toda a epiderme e a parte da derme. Aí, nesse caso, já formam bolhas, né? A gente pode ver que também essas queimaduras no fogo, a gente causa uma bolinha, a gente já sabe, foi de segundo grau. E terceiro grau atinge toda a epiderme, a derme e outros tecidos mais profundos, podendo chegar até os ossos. Essa já é bem mais grave, né? Que suja a cor preta devido à carbonização dos tecidos. Aí, o que a gente tem? A imagem da de primeiro grau, né? Observem que na de primeiro grau, a dor local suportável, né? A gente joga água gelada, né? Água corrente, fria corrente.
e a dor vai amenizando, né? E não a formação de bolhas. E lavar o local com água fria e corrente. Importante. Não inventem de passar nada. Muita gente fala, vamos passar clara de ovo, ou vamos passar um remédio, uma pomada. Nada. Somente água fria e corrente. Por que a gente não pode passar nada? Porque você pode ter uma reação, né, alérgica, pode irritar, então pode piorar, né? Então somente água. Então essa é a de primeiro grau. A de segundo grau já a lesão da epiderme, né, como a gente viu. Não sei se dá para observar, mas aqui é uma bolha, né? Formou uma bolha. Aí tem esse desprendimento de camadas da pele, por isso que forma a bolha, né? E aí, dor e ardência, locais de intensidade variável. Então, pode variar, né? Você pode sentir uma dor suportável, como não, né? Então, depende. Também da quantidade que atingiu o corpo, né? Então, essa é a local, né? Que varia. E lavar o local com água fria e corrente, mais uma vez. Nada de passar produtos, certo? Somente lavar com água fria e corrente. E nada de querer estourar a bolha também, porque pode infeccionar. Então, lavar com água fria e corrente e esperar, né? O processo natural. E a outra, a imagem é um pouquinho feia, forte, né? Mas é necessário mostrar. Aí, nesse caso, queimadura de terceiro grau. Lesão da epiderme, derme, tecido subcutâneo. Aí, nesse caso, a gente tem destruição dos nervos, dos músculos, dos ossos, né? Porque ela é mais grave. Pode destruir o osso, como a gente já viu, que às vezes fica preto por causa da carbonização, né? E nesse caso, que já é mais grave, você já tem que ir para o hospital para pedir, para ter um procedimento mais correto. Eles vão aplicar medicação, porque são procedimentos diferentes, né? Esse daqui não é somente com água, né? Você ficar lavando com água. Já é uma queimadura mais grave, né? Então, é necessário procurar um atendimento especializado, né? Aí que diz, retirar anéis, pulseiras. Se tiver como você tirar, né? Porque geralmente pode sofrer esse inchaço, né? E pode ser pior, né? Então, se tiver como, já retira. Então, esses são os tipos de queimadura, os graus da queimadura, né? Aí que é a queimadura. A gente tem a localização, que são mãos, pés, faces, genitais, né? E a gravidade, que foi o que a gente viu, né? Quais são os fatores que determinam a gravidade? Que é profundidade, extensão, envolvimento das áreas críticas, que são aquelas áreas que a gente viu, a idade da vítima, né? Então, a gravidade está ligada com a idade da vítima, a lesão pulmonar, por inalação, né? Porque dependendo da queimadura, você vai ter uma lesão pulmonar, lesões associadas e doenças pré-existentes. Então, esses são os fatores que determinam a gravidade, né? Às vezes você já tem uma doença, já existe uma doença e vai determinar mais ainda a gravidade, né? Então, esses são os fatores, né? Da gravidade da queimadura. E o procedimento, em caso de queimadura? Isolar a vítima do agente causador, né? Você vai isolar, você não vai deixar a vítima do agente, né? Em seguida, lavar com água corrente limpa a área queimada, né? Água corrente limpa a área queimada, né? Água corrente limpa a área queimada. Só que essa limpeza, a gente, como eu falei, a gente não vai utilizar detergente ou outros materiais. É somente com água corrente. Se a roupa estiver grudada na pele, tenha cuidado. Não tente retirá-la, é importante. Lave a região com água limpa. Se continuar aderido à pele, recorte o tecido do ferimento. Então, o tecido ficou aderido na pele, você não vai puxar, porque você pode piorar o ferimento, né? Você vai no hospital, tira o ferimento, ou corta, né? Deixa o local que está aderido. E no hospital eles vão fazer o procedimento correto para evitar o agravamento, né? E se a queimadura ocorrer por exposição de agente químico ou cáustico, faça o contrário. Remova a roupa para evitar que o produto permaneça em contato com a pele, né? Então, se for um produto químico, você retira, né? Não deixa aquela roupa com aquele produto, né? Em caso de produtos. Não coloque água muito fria, gelo, sabão ou qualquer outro produto químico sobre a região lesada. Isso pode agravar a área machucada, né? Proteja o local com pano limpo
e se surgirem bolhas, não as rompam, como eu disse, né? E para diminuir o inchaço, retire anéis, pulseiras, que foi o que a gente viu, né? Então, esse é o procedimento básico, né? Que a gente faz em caso de queimadura, né? A gente não tem muito o que fazer, né? Você não tem como de imediato resolver a situação, mas você vai minimizar, né? No caso de uma queimadura de primeiro grau, você vai jogar água para evitar a queimação, né? Então, são procedimentos simples, que dependendo da situação, você vai dar mais conforto, né? À vítima. No caso da de primeiro grau, você joga água, ela vai ficar mais confortável, a dor vai amenizar um pouco, né? Aqui, como vocês viram também, em relação a não retirar, é importante também, né? Você aconselhar, orientar a vítima a não retirar o tecido, né? Porque pode piorar a situação. Então, esses são procedimentos da queimadura. E por último, a gente vai falar do transporte dos acidentados, né? Então, você está num local, por exemplo, de trabalho, né? Você trabalha em uma obra distante de algum lugar que você precisa fazer, distante do socorro, você precisa fazer esse transporte. Então, a gente vai falar sobre esse transporte, né? Aí que diz o seguinte: o transporte de acidentados ou de vítimas de mal súbito requer, mal súbito, né, morte súbita, requer de quem for socorrer o máximo de cuidado e correção de desempenho, com o objetivo de não lhes complicar o estado de saúde. Então, no transporte, a gente tem que ter muito cuidado, como eu venho falando toda a aula, para não agravar a situação, para não agravar o quadro da vítima. Então, o transporte tem que ter o devido cuidado, né? Aí, antes de remover o acidentado, os seguintes procedimentos devem ser observados, né? Aí, a gente tem que verificar respiração, circulação. Você não vai simplesmente retirar a vítima sem verificar a respiração, né? Você vai verificar se tem lesões graves, né? A gravidade da lesão, porque dependendo da lesão, a gente também não vai conseguir fazer esse transporte, né? Fazer o controle de hemorragia e a prevenção e controle do estado de choque, que foi o que a gente viu, né? E a imobilização dos pontos de fratura, luxação ou entorse, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter antes de fazer o transporte dos acidentados. Aí aqui são os métodos de transporte, né? Uma pessoa só socorrendo, quando a gente só tem uma pessoa, né? Aí a gente tem o transporte de apoio. Observem que a vítima ela vai ficar apoiada, a pessoa que está fazendo o transporte, né? O transporte no colo, vai pegar a pessoa no colo, o transporte nas costas. E o próprio nome já diz, né? Nas costas. Transporte de arrasto em lençol. Dependendo da pessoa, você não vai conseguir, né? Ou pegar no colo, ou apoiar, dependendo da situação. Ou nas costas, então você pode utilizar um lençol para fazer o transporte. Tem que verificar o nível, né, do piso para não agravar a situação da vítima também, né? Aí a gente tem o método de transporte com 2 pessoas, que é da mesma forma. Transporte de apoio, a gente tem transporte de cadeira. A gente faz uma cadeirinha mesmo, né, para fazer o transporte. Observem aqui a cadeira, os métodos, né? A gente transporta pelas extremidades, pega as extremidades superiores e as inferiores. Essa forma é correta de fazer o transporte, até para evitar a visibilidade, para evitar acidentes, né? E o transporte ao colo e o transporte na cadeira. Colo, as 2 pessoas utilizando, né? Colocando no colo e utilizando a cadeira para fazer o transporte. E por último, o transporte na maca, né? Que é feito por 2 pessoas, né? Tem a maca e é feito o transporte. E aqui a gente encerra a nossa aula de primeiros socorros, né? Como eu disse, em caso de dúvidas, vocês podem estar entrando em contato. E só para finalizar a nossa aula, como a gente viu no decorrer de toda a aula, a importância, né, dos primeiros socorros. Então, quando você pratica de forma correta, você pode estar evitando, você pode estar salvando uma vida, né? E vocês viram que são procedimentos simples, né? Um procedimento simples, você pode
tá salvando a vida de uma pessoa, como por exemplo, quando você está estancando uma hemorragia, né? O simples fato de você estancar a hemorragia, você vai estar salvando a vida de uma pessoa. E você não precisa ser um profissional de saúde, né? Você só saber do procedimento, você já salva, né? Então, por isso que é tão importante primeiro socorro, certo? Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima.